Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, erva que dê semente, e árvores frutíferas que dêem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, erva que dava semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam os de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam a terra, segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies, e Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele
domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Olá, bem-vindo ao canal Lendo a Bíblia com a Lohane. Hoje a gente está lendo Gênesis capítulo 1, ok? Então, antes de começar o estudo, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para aprender mais de Ti. Abra o nosso entendimento. Nós sabemos que não temos todas as respostas para cada uma das nossas curiosidades em relação a todos os mistérios da criação, e essa não é a intenção. Mas revela, Senhor, o que é da Sua vontade para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Ok? Gênesis 1, trata principalmente da criação, Então, por isso que eu coloquei criação como tema central desse capítulo, ok? Criação do quê? De tudo, a gente vai ver em detalhes. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que existem algumas teorias sobre Gênesis. Não são poucas, existem várias, na verdade, tá? Eu vou nomear algumas. Claro, não são todas, devem existir outras, mas as principais, as mais conhecidas. Então, vamos lá. Tem a leitura do dia calendário. O que é essa teoria, essa possibilidade de leitura do Gênesis traz? A maioria das teorias, elas variam pelo conceito de dia, da palavra dia em hebraico, A palavra dia admite alguma variação de tempo, ela se refere só a 24 horas, ou pode se valer para mais tempo, Essa teoria, que é uma das primeiras, considera que quando Deus vai ordenando dia a dia, ele está falando de dias literais, ok? Por isso que a gente chama de dia calendário. Então, dias normais de 24 horas. Essa é uma das primeiras leituras que a gente pode fazer, Dias normais de 24 horas. Mas também a gente tem a leitura de dia, época, Então, os teólogos concordam, alguns, existem variações, que a palavra dia, ela pode não necessariamente representar um dia de 24 horas literal, e eu vou explicar, ao longo da explicação de cada dia, por que a gente pode ter essa liberdade aí de interpretação, sendo que dia não necessariamente precisa ser literal. Inclusive, tem até um versículo
interessante que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Ok? Vou abrir aqui a Bíblia com você. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Então, é um versículo, né, do Novo Testamento que está explicando, né, sobre Deus, né, sobre os atributos de Deus. E Deus, ele é eterno, então ele não é preso ao conceito de tempo, né, a ideia de tempo, não só a ideia, mas ao tempo e espaço contínuo como nós, né? A gente está preso numa linha do tempo e etc. Mas Deus não. Então, um dia para Deus não necessariamente significa 24 horas. Pode ser, por exemplo, né, como o Pedro fala, 1000 anos. É uma possibilidade de interpretação e a gente chama essa hipótese, né, essa leitura, de dia-época, ok? Tem também, o dia-época também pode ser visto, né, como eras ou idades geológicas, tá? Ok, tem outro tipo de leitura, que é do dia análogos. A leitura do dias análogos, né, ela representaria, né, a ideia de que Deus considera esses dias de trabalho, né, os 7 dias de trabalho, como uma semana humana. Então, seria uma forma didática de Deus falar conosco, né, explicando como se fossem 7 dias, e não necessariamente seriam 24 horas, pode ser, né, ou pode ser dias épocas, mas que tem essa visão didática, né, essa visão de Deus usando a semana de trabalho humano, tanto é que no 7º dia Deus descansa, e a gente sabe que não é uma necessidade de Deus descansar, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele não é uma necessidade de Deus, mas é uma forma de Deus se comunicar a nós, né? Explicando que nós temos limitações, precisamos do descanso merecido, né? Depois do dia de trabalho e etc. A ideia do conceito de descanso e a ideia da semana, né? Esses 7 dias é muito importante aí no dias análogos. Tem também quadro literário. O que seria essa ideia aí dos quadros literários? É bem próximo à ideia dos dias análogos, né? Seria como só uma forma didática de Deus falar, mas não teria nenhuma preocupação com a sequência temporal de cada um dos dias. Então, seria, não necessariamente estaria expressando uma ordem, né? Consequência cronológica e nada do gênero. É bem parecido com o dias análogos, tá? E a gente ainda tem outras, né? Por exemplo, a teoria do intervalo. O que ela considera, né? Na teoria do intervalo. Que o versículo 1 e o versículo 2, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra era vazia, sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, né? Que existiria uma ruptura entre o primeiro versículo e o segundo, né? Abrindo a possibilidade aí de um intervalo de tempo enorme infinito até, entre o versículo 1 e o versículo 2. E que no segundo versículo, né, que traz aí sem forma e vazia, teria sido onde ocorreu a queda de Satanás na Terra, e que por isso que ele destruiu a criação e deixou sem forma e vazia, né? É uma maneira aí de interpretar. Tem outras hipóteses, né? Por exemplo, a hipótese de 2 estágios da criação, né? Da criação. Então, novamente com essa mesma ideia do intervalo, de que haveria aí
um intervalo, né, entre o primeiro e o segundo versículo, né, que um seria Deus ordenando tudo, né, Deus criou os céus e a terra e ponto. E a segunda visão, no segundo versículo, teria a possibilidade de 2 estágios de criação. Então, o primeiro seria Deus criando os céus e a terra, e no segundo versículo é que ele ia começar a falar sobre a vida, né? Então a Terra seria mais antiga do que a própria vida, né? Podendo aí ter milhões e milhões de anos, mas a vida não necessariamente poderia ter essa liberdade de ter tantos anos assim. Existem outras teorias, como por exemplo, a hipótese da criação madura, que é bem parecida. Então, vamos lá, criação madura, né? É bem próximo com a ideia de 2 estágios, né? Que a matéria foi feita antes, e por isso que a Terra e o universo seria tão antigo antes da vida. E a hipótese aí da Terra madura teria a ver com o pecado, né? Como se o pecado fosse uma doença. A gente vai ver no capítulo 3 mais sobre o pecado. E as consequências do pecado, o dilúvio, por exemplo, podem ter envelhecido a Terra, e não necessariamente ela é tão antiga assim, mas ela parece ser tão antiga. É análogo, inclusive, à criação do primeiro casal, né? Provavelmente o primeiro casal, aparentemente, eles não foram criados bebês, eles já foram criados como adultos, com a aparência aí de 20 e poucos anos, possivelmente, mas provavelmente tendo um dia de vida, né? Então, seria essa a ideia da Terra madura, a hipótese da criação madura. Tem também a teoria da brecha, que inclusive essa é até famosa por causa da novela da Record, né? Eles usaram a teoria da brecha, que seria a teoria que, né, a queda de Lúcifer, novamente bem parecida com a do intervalo, só que a queda de Lúcifer extinguiu os dinossauros, e os dinossauros teriam nascido aí no 6º dia também, como nós, mas antes. Também é meio análoga a de dias épocas, ok? Essas são algumas. Existem outras, né, que estão ligadas mais ao criacionismo, que é justamente, vou até anotar aqui para vocês. O criacionismo, né, tem algumas, tem o da Terra Nova. O que fala essa ideia? O criacionismo seria basicamente a junção aí da ciência com a Bíblia, né, com a religião. Então, seriam cientistas tentando explicar o que a Bíblia está querendo dizer, né, basicamente. Eles considerariam que a Terra é nova, ela não é antiga, tá? Pode ser análoga, inclusive, à criação da Terra madura, né, de o pecado ter envelhecido, e eles usam essas outras possibilidades de interpretação para corroborar aí, né, corroborar o criacionismo. Tem também o criacionismo progressivo, que considera que a Terra é simplesmente antiga, porque é a mesma ideia do dia-época, porque Deus não criou junto a vida, né? Tipo, e a Terra, então não em 7 dias literais, né? Mas por um intervalo maior de tempo. Então ele usa principalmente a ideia do dia-época para corroborar essa segunda forma aí de criacionismo. Tem também a criação evolucionária, seria alguns cristãos que concordam com a teoria da evolução em certo ponto aí, né? E, por último, quase não cabe aqui, vou até colocar um pouquinho aqui embaixo, que é a do design inteligente,
que seriam cientistas tentando mostrar que a criação ela não se daria ao acaso, né? Porque ela é perfeita demais para acontecer ao acaso, né? E que teria aí um design inteligente, uma criação, alguém por trás de toda a ideia aí de criação, ok? Essas são as principais teorias. Você vê que elas se ajudam entre elas não são necessariamente totalmente separadas, né? Principalmente em relação à ciência, né? O criacionismo em si. E é basicamente isso, ok? No geral. Agora eu vou explicar capítulo a capítulo, beleza? Perdão, versículo a versículo, como que essas teorias funcionariam, tá? Não em tantos detalhes, porque senão são muitas teorias, né? Mas é para explicar no geral aí como que se daria, né? Como que tudo isso entraria em cada um dos dias da criação e etc. Beleza? Então, no princípio. A questão aqui é o primeiro versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora é qual o princípio? Parece uma pergunta boba, né? Ué, no princípio, né? Mas qual? Então, existem aí variações também, né? Não tem nenhum consenso teológico sobre Gênesis 1, tá? Gênesis 1 é o texto, eu acho que tem mais teorias da Bíblia inteira, com certeza. Porque remonta a tempos imemoráveis, né? A pré-história, no geral, seria os primeiros 7 capítulos do Gênesis, né? A outra remontaria à Idade Antiga, deixam algumas lacunas. Então, eu vou introduzir um conceito simples, tá bom? De história, tá? Que é justamente o conceito de linha do tempo. Super conhecido, né? Que a gente sempre usa na escola, tá? Então, deixa eu pegar uma régua. Não vai ficar exatamente simétrico, tá? Mas é mais para ilustrar mesmo, tá? Então, vamos lá. Digamos que a Terra seria dividida em 5 períodos por enquanto, mais ou menos, tá? De forma didática. Teria a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Ok? Então, vamos lá. A pré-história, levando em consideração, dividindo tudo entre antes de Cristo e depois de Cristo, ok? Então, aqui seria o nascimento de Cristo, tá? Esse tempo zero aqui, ok? Então, a pré-história seriam, basicamente, não se tem muita certeza, tá? Mais ou menos uns 4.000 anos antes de Cristo. Então, a gente lê tudo em relação a Cristo, tá? Então, a linha do tempo é para cá, a gente pensa, né, do 0 até o 4.000 antes de Cristo, e daqui a gente pensa depois de Cristo, tá? Então, 4.000 antes de Cristo até Gênesis, até os tempos imemoráveis. A pré-história seria
a época mais difícil da gente datar, ok? Né? Tipo, não se tem nenhum consenso em relação a datas. É bem complicado aí da gente organizar esse pensamento, tá? Mas o que marcou, qual a diferença entre a pré-história e a história, que na verdade seriam todas as idades, né? Idade antiga, média, moderna e contemporânea. Seria justamente o surgimento da escrita, tá? Que possivelmente foi mais ou menos uns 4.000 anos de Cristo, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, tá? É só para ser didático, não é uma grande certeza, tá? Quando se trata de pré-história, a gente tem pouquíssimas certezas aí, ok? Daí tem a Idade Antiga, que é basicamente onde toda a Bíblia foi escrita, ok? A única parte da Bíblia que remonta à pré-história é o Gênesis 1 até o Gênesis 11. De Gênesis 12 em diante, a gente já está falando de Idade Antiga, tá bom? Daí, isso até o Antigo Testamento, teria sido até aqui esse ponto zero, e o Novo Testamento está nessa brechinha também, mas é tudo Idade Antiga, tá? Só para vocês terem uma noção de data, porque é meio importante, entre mais ou menos 476 depois de Cristo foi o fim da Idade Antiga, tá? Com a queda do Império Romano, ok? Então a Bíblia inteira foi escrita na Idade Antiga. Daí tem também a Idade Média, que durou quase 1.000 anos certinho, né? 1453, que teve seu fim com a tomada de Constantinopla pelos turcos, ok? Daí é história, beleza? Daí a Idade Moderna seria até 1789, com o advento da Revolução Francesa, e a partir da Revolução Francesa, nós, né, por enquanto ainda estamos desde 1789 até hoje, na Idade Contemporânea, beleza? Ter essa breve noção de história, assim, desse conceito histórico de linha do tempo, vai ajudar a gente muito a entender o contexto, tá? O contexto que a gente está falando é principalmente da Idade Antiga. Quem escreveu Gênesis foi Moisés, a gente conversou sobre isso. E é importante a gente entender esse contexto, tá? Que foi Moisés que escreveu. E a época que Moisés escreveu foi na Idade Antiga. Um livro de Gênesis foi escrito, né? Esses detalhes foram passados no vídeo de introduções, tá? Vou até deixar o link no card para vocês. Para vocês que não viram os vídeos de introdução, todo o contexto de Gênesis já foi dado lá. Mas a data é mais ou menos 1446 até 1406 a.C., onde Moisés teria escrito, né, o Pentateuco inteiro, e o livro de Gênesis faz parte, ok? Levando em consideração que foi Moisés que escreveu, a gente tem que entender uma coisa, né? A história de Moisés ainda não foi contada, talvez vocês ainda não sabem, mas ele foi criado como egípcio, viveu, aliás, o povo hebreu, né, viveu, a gente vai entender melhor quando a gente lê Êxodo, tá? Finalzinho de Gênesis e Êxodo. Que eles ficaram escravizados 400 anos no Egito, ok? E a cultura egípcia era politeísta, a gente conversou sobre isso nos vídeos de introdução. Então, acreditavam em vários deuses. Então, por que Moisés teria começado com, no princípio, Deus criou os céus e a terra? Né? Provavelmente, para explicar que existia só um Deus, ok? Então, provavelmente, esse primeiro versículo, que dá tanto problema, né? Será que tem intervalo ou não? Ele é meio que independente, ele é como um resumo geral. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E quando a gente fala de céus e terra, estou falando de dois extremos, que no hebraico seria como dizer Deus criou tudo,
entendeu? É como se ele colocasse dois opostos para falar da totalidade, tá? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra seria basicamente, no princípio Deus criou tudo, né? Então, agora a questão é qual princípio? É o princípio de nós, seres humanos, então seria o princípio do nosso universo, ou é o princípio só da nossa terra, ou ele está falando no princípio quando ele criou os céus e os anjos. É meio nebuloso, a gente não tem uma resposta perfeita, mas é uma questão de entender o contexto. Qual é a função da Bíblia? A gente conversou isso nos vídeos de introdução a Gênesis, né, e ao Pentateuco. A Bíblia, a função da Bíblia é justamente Deus falando conosco, com nós seres humanos, e explicando para nós que Deus existe, que Ele se importa com a gente, que nós estamos afastados dele e ele quer nos salvar, nos redimir através do seu filho e etc. Então, o conceito da Bíblia inteira é Deus falando conosco, né, para nós seres humanos. Então, não parece que esse no princípio seria de tudo no sentido de todas as possibilidades de universos, levando em consideração o céu e outras possibilidades. Tem até igrejas que acreditam que existem outros universos, não só o nosso universo, né? Outras espécies, a Bíblia fala, né, de anjos, querubins, serafins, arcanjos, né, que são espécies de seres inteligentes diferentes. Então, o que parece que o texto está falando nesse no princípio? Está falando do nosso princípio. Princípio dos homens. Quando eu falo homens, é homens no H maiúsculo, né? De humanidade, tá? Não de sexo masculino, né? De nós, seres humanos. Então, assim, no princípio de tudo, que é a impressão que se dá no hebraico, provavelmente está falando no princípio do nosso universo. É essa a impressão que a gente tem, ok? Claro, né, existem controvérsias, existem teorias que provavelmente ele pode estar falando no princípio de todo, inclusive do céu, mas o que dá a entender é que nós não somos necessariamente os primeiros seres do universo a serem criados, e a gente consegue ter essa visão com outros textos bíblicos, né? Lembrando, a Bíblia não é versículos soltos, são 66 livros que formam uma unidade coesa de entendimento, ok? Então, levando em consideração a Bíblia como um todo, parece que houveram coisas antes de nós, mas o que Deus está narrando para nós em Gênesis é o nosso princípio, é a nossa criação. Também pode ser, no geral também, né? Pode ser que o versículo primeiro fale que Deus criou tudo, e daí ele só explica a partir do versículo 2 a nossa criação, pode ser também, ok? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira coisa que é importante é que ele fala que Deus criou. Lembra do contexto? Antigamente, o mundo era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, né? Então, é fundamental Moisés ter deixado claro no primeiro versículo que não foram deuses que criaram, foi Deus no singular e que ele criou tudo, ok? Né? Antigamente, os egípcios acreditavam que o Deus Sol era o Deus Criador. A gente vai ver, né, nos versículos seguintes que não, o Sol é só uma criatura de Deus. O Sol, as estrelas e tudo no universo são só criaturas, coisas criadas por Deus, tá? E tem alguns princípios que são importantes, tá? Do Gênesis 1 e 2, né? Levando em conta aí o estilo literário, né? Que a gente também comentou no vídeo de introdução. Qual é esse estilo literário meio egípcio de Moisés? Que o versículo 1 se representaria um resumo geral e depois viria o detalhamento
dos versículos. Isso acontece muito no capítulo 2. Né? O capítulo 1 fala toda a criação, e no capítulo 2 ele volta e conta em detalhes a criação do ser humano. Né? Então, não são duas criações diferentes. É um jeito literário de escrever, é uma forma de passar a informação, ok? É aí que surgiram algumas teorias malucas, tipo Lilith e etc., mas não tem nada a ver, tá? São outras coisas, ok? Beleza, então Deus criou todas as coisas, monoteísmo, tá? Isso é sempre importante. Esse texto está falando de um único Deus, tá? Isso é essencial. Algumas características sobre Deus, tá? Sobre esse grande Deus todo-poderoso. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. São coisas que a gente vai perceber não só no capítulo de Gênesis, mas ao longo da Bíblia inteira, mas atributos de Deus são relevantes, ok? E também um ponto essencial é que Deus ele é distinto da natureza. Ele cria as coisas, tá? Mas ele não está nas coisas, porque antigamente tinha o panteísmo também, que era outro tipo de religião que acreditava que Deus era tudo, que Deus está em tudo, e que tudo é Deus, e que eu sou Deus, e o cachorro é Deus, e o sol é Deus, e a lua é Deus, e etc. Então, só com um versículo, né? No princípio, Deus criou, Moisés já rebate toda a forma de pensar do Antigo Testamento, tá? Tudo que existia aí, né? No princípio, Deus criou, ele é distinto da natureza, ok? Ele criou a natureza, mas ele não é a natureza, entendeu? Ele não é tipo um pedaço da natureza, não é tipo que tudo está em Deus, né? Ou que Deus está misturado com a natureza, tá? A natureza não é mística, ok? E por isso a gente pode estudar, né? Não é um problema estudar, não tem nada que impeça, tá? E é Deus agindo na criação do ser humano, né? O mundo foi criado em etapas. Por isso que ele divide em dias. Então, ele explica em detalhes como foi criado. Mesmo que para ele tenha sido poucos dias, né? Levando em consideração que Deus é eterno, e com certeza para Deus foi rápido, mas não necessariamente para nós foi rápido, ok? Então, vamos aí para o versículo 2, ok? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, sem forma e vazia. O vazio é fácil, né? Tá falando sobre vazio de vida, né? Então, não existia vida, ok? No início, né? A vida, ela vem posteriormente, ela só aparece a partir do quinto, sexto dia, né? No finalzinho da criação. Então, os primeiros 3 dias, tá? São referentes ao ambiente. Deus montando o ambiente. E no quarto, quinto, sexto dia, seria Deus trazendo vida, né? Colocando as pessoas e os animais no ambiente, ok? Então, vamos lá, sem forma e vazia também é importante, sem forma e vazia. Vazia é vazio de sem vida, tá? Provavelmente é isso. E sem forma. O sem forma é aí que entram aí as teorias, né? Pode ser Deus explicando o princípio da criação da matéria, ok? Então, não era ainda um planeta redondinho e organizado. Seria como se fosse a matéria bruta, né? Tipo, que não necessariamente tem uma forma que a gente conhece, redondo, quadrado, ou nada do gênero, mas levando em consideração a teoria do Big Bang, que inclusive é outro conceito, que é interessante da gente ter uma noção, né? Que daí entra nos conceitos físicos, ok? Então, um pouquinho
Big Bang. É a teoria, tá, de Stephen Hawking, é a teoria mais atual que a gente tem. Stephen Hawking estava vivo há pouquíssimo tempo atrás. Ele morreu há pouco tempo atrás. Foi, acho que uns 5 anos atrás, no máximo. Faz pouco tempo que ele morreu. Ou seja, ele criou isso no século XXI, se eu não me engano. Ok? Então, o que é a teoria do Big Bang? Ela é baseada também na teoria da relatividade. Da relatividade de Albert Einstein, ok? Então, relatividade que é baseada no conceito, né, na verdade, de tempo, espaço. É claro que eu não vou trazer, né, tipo, em detalhes cada uma da teoria do Big Bang e a teoria do tempo e espaço, mas elas são interessantes. Então, primeiro, a gente vai para Albert Einstein, né, que ele veio antes, ok? Foi aí na Idade Moderna, Albert Einstein. O Big Bang já estaria, a teoria do Big Bang já seria já na Idade Contemporânea, a ideia, tá? Então, vamos lá. Na verdade, se bobear, Albert Einstein também já é na contemporânea, mas Big Bang tá um pouco à frente e relatividade, né, tá um pouco atrás. Albert nasceu antes de Stephen Hawking, tá? Isso é claro. Qual é a ideia da teoria da relatividade de tempo e espaço, que também tem a ver com a gravidade de Newton, que é outro cientista da área da física, né? Então, vou começar pelo mais fácil, Newton. Newton, ele percebeu, aí tem a historinha de caiu a maçã na cabeça de Newton, e ele percebeu que existe uma certa força que atrai as coisas para baixo. Então, quando eu jogo uma caneta, ela cai para baixo, né? E ele chamou isso de gravidade. Né? Ele tem aí 3 leis, né? A lei da inércia, a primeira lei, a lei da inércia, a segunda lei, a lei de força é igual a massa vezes aceleração, e a terceira, a lei que é da ação, do para-ação e reação, ok? Mas o que interessa é o conceito de gravidade que foi explorado aí por Albert Einstein, dando aí uma nova cara aí para a ideia de gravidade, o que seria essa tal da gravidade, e ele percebeu que a gravidade que a gente tem aqui no nosso planeta, ela é diferente dependendo dos pontos do universo. Então, como seria? O tempo e o espaço seriam como uma espécie de... Não é bexiga, é tecido. É como se fosse um tecido que estão juntos. O tempo e o espaço, eles são quase que uma coisa só, ok? Então, quando Deus, no princípio, criou, né, criou tudo, né, os homens, seria tudo que a gente conhece, ele criou junto o tempo e o espaço. Beleza? Seria mais ou menos essa ideia, tá? O tempo e espaço, e ele percebeu que o tempo e o espaço, ele é relativo. Como eu posso explicar de uma maneira simples isso daqui? Tá? Então, pensa. Tempo e espaço são análogos, eles andam juntos. Então, o que se descobriu? Que a velocidade da luz, que é super alta, mas ela não é instantânea. Então, no espaço, levando em consideração, por exemplo, a Terra, que está aqui num ponto, e o Sol, que está aqui em outro ponto. A gente está visualizando o Sol, mas não em tempo real. A luz do Sol, até chegar na nossa Terra, entrar na órbita dos nossos olhos e a gente conseguir ver, demora 8 minutos, levando em consideração a velocidade da luz, né? Que é a coisa mais rápida que a gente conhece. Ok? Então, é como se fosse uma máquina do tempo, uma coisa super específica.
que se o Sol apagasse, a gente demoraria 8 minutos para saber que isso aconteceu, olhando aqui da nossa Terra. Não é tão simples assim, ok? E também ele percebeu que o tempo ele passa diferente no espaço. Daí a teoria do Big Bang pegou tanto o conceito de gravidade, que seria uma coisa que protege o nosso universo, né? Uma força, como Newton disse, que deixa tudo estático num lugar só, né? É por isso que a Terra é redonda e a gente não cai para baixo, por exemplo, né? E Albert refinou essa teoria, trazendo essa noção de que o tempo é relativo, dependendo de onde a gente está. E quando a gente olha para as estrelas, a gente pode estar, por exemplo, olhando para uma estrela que já morreu, por exemplo, né? E isso é fantástico, ok? Eu não vou entrar tanto nesses detalhes, eu não sou nenhuma perita em física, mas provavelmente o tempo, o nosso universo ele foi criado, e é aí que entra a teoria do Big Bang, numa explosão, né? Ele chama, né, de uma explosão, e que era uma coisa minúscula, por exemplo, 2 moléculas não, átomos talvez, né, concentrados aí, cheio de elementos pesados, que se chocaram, explodiram e criaram o universo. O universo é a expansão de só uma molécula, né? Molécula não, perdão, só talvez átomo, né? A partícula Deus, e aí não é tão simples assim de entender. Eu espero que eu esteja conseguindo explicar direito, mas a ideia que o Big Bang traz é que é o mais importante para a Bíblia, né? É que teve um início e que terá um fim, ok? Isso é o ponto mais importante do Big Bang, tá? Para nós. É que nesse início, dessa explosão, que foi se expandindo, inclusive o tecido, né, do espaço-tempo, né, do universo, levando em consideração que o universo é tipo uma bexiga enchendo, sabe? Está se expandindo, inclusive se expande até hoje, né? E é daí que vem a teoria do fim, que uma hora ele vai parar de expandir e vai voltar a retroceder e vai voltar a ser o que era antes, que era só uma molécula, né? Só um elemento, só alguma coisa muito nada a ver. Então, levando em consideração essa teoria, né, a teoria do Big Bang, a gente pode acreditar que quando Deus falou haja luz, né, no versículo 3, ou antes ainda, no versículo 2, que a terra era vazia e sem forma, então ele provavelmente não está falando, ele chama de terra, mas seria basicamente a noção de espaço, né, seria a molécula em si, que ele chama de terra, seria uma coisa física, né, pequena, que não teria nenhuma forma específica, e que teria, né, e havia trevas sobre a face do abismo, então não tinha nada antes. Quando ele fala trevas, ele está falando sobre escuridão, tá? E é por isso que o capítulo seguinte ele fala sobre a luz. Então, esse escuro é só você olhar pro nosso universo, ok? Olha pro céu à noite, dá uma olhadinha pro céu à noite. Você vai ver que é escuro, que não tem nada, né? Só alguns pontos de luz, que são as estrelas, e o sol, né, que está virado, e tem a lua, que na verdade reflete a luz do sol, e é por isso que a gente consegue ver a lua, tá? Então, quando ele fala que a Terra era vazia sem forma, ele pode estar se referindo a essa tal matéria inicial, pequena, densa, e que o resto que não havia nada. Havia trevas sobre a face do abismo, uma forma de dizer que não tinha nada, simplesmente nenhuma outra matéria, só
escuro, só trevas, só um belo de um grande nada. Ok? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso é um ponto interessantíssimo. Primeiro que já aparece o Espírito Santo, né? Santo. Já tem a primeira menção do Espírito Santo. E daí, que também é o prelúdio aí da Trindade, é um conceito que vem depois, o conceito de Trindade, a gente vai formulando com o resto da Bíblia inteira, mas já traz a ideia aí de que Deus veio antes do tempo, que Deus ele é eterno. Ou seja, eterno é o que não tem princípio nem fim, ok? Então, antes de tudo, a impressão que a gente tem é que antes de tudo, não, só tinha Deus, ok? E antes de Deus não existe nada e toda a existência está concentrada em Deus e tudo que existe foi criado por Deus, ok? E daí, antes não tinha nada, ok? Daí ele criou essa terra, né? Que ele chama de terra, mas pode ser uma molécula, alguma coisa assim. E com essa potencialidade, essa coisa que ele criou em especial, ele expandiu e vem expandindo, trazendo a luz, ok? Tanto é que ele diz no primeiro dia, a coisa mais importante, né? Levando em consideração que Deus criou os céus e a terra, daí a primeira coisa sobre isso é a luz, aqui no primeiro dia. Beleza? E ele fala também sobre água, tá? Então, sim, seria essa matéria que, de certa forma, já tinha dentro dela toda a potencialidade de vida, tudo, e tinha também água, que é um elemento muito importante, tá? Não sei bem como que essa água tá em potencialidade, pode ser moléculas, né? Pode ser uma coisa um pouco específica, tá? Mas levando em consideração aí o terceiro versículo. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Uma coisa que é fundamental que a gente vai perceber, que Deus criou tudo pela palavra, tá? Isso vale para todos os dias, tá? Palavra. Tudo foi pela palavra. Deus criou as coisas porque ele quis. Através e trouxe tudo pelo poder da sua palavra. Tá bom? Inclusive a gente tem alguns versículos. Eu vou ler um, é claro, né? Não vou ler vários. Mas é interessante, vou ler um só. Que é Hebreus 11:3. Ok? Capítulo de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11. Versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o que Hebreus está falando? Que Deus criou tudo do nada. E tudo que a gente consegue enxergar, tudo que existe, veio do nada, do que não existia, do que a gente não consegue ver. Beleza? É basicamente isso. Daí ele disse no versículo 3, haja luz, e houve luz, tá? Uma coisa interessantíssima sobre o Big Bang, levando em consideração que a criação do universo foi uma explosão, a primeira coisa que a gente veria nessa tal de explosão seria radiação eletromagnética, tá? Ou a amada idolatrada chamada luz, ok? Radiação, deixa eu até escrever aqui. Radiação eletromagnética, tá bom? O
que seria essa radiação? Seria basicamente o início da luz. A primeira coisa que a gente veria numa grande explosão seria luz, né? Inclusive, se você assistiu Deus Não Está Morto, um argumento que ele usa é justamente que quando se eu não me engano, na Idade Média, um monge, né, um padre, tentou explicar, antes da ideia do Big Bang e tudo que a gente conhece, como seria a criação do universo, né? E tudo indica que teve um início, né? Porque ele foi criado por Deus. E ele usa essa expressão, né? E haja luz e houve, que seria uma coisa instantânea, né? E pum, como uma explosão mesmo, como a ideia do Big Bang. Então seria essa radiação eletromagnética, essa luz que foi expandindo e cada elemento foi se condensando e virando os corpos celestes que a gente conhece. Então aqui a luz pode ser radiação eletromagnética, mas posteriormente também as próprias estrelas. As estrelas são, né, tipo, basicamente uma bola de fogo, né? O Sol, por exemplo, ele é uma estrela, a gente chama de estrela, né? Se classifica hoje em dia como estrela, mas é basicamente uma bola de fogo, né? Pura energia, pura luz, né? Isso que seriam as estrelas do nosso universo, ok? Então, quando fala haja luz e houve luz, né? E aí vem no versículo 4, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Lembrando sobre trevas, tá? Trevas aqui está falando de escuro, né? Então, provavelmente ele não está falando de algo espiritual, né? Tipo de bem e mal. Pode ser também, tá? No sentido... É meio complicado porque a ideia do mal, ela é um pouco diferente no cristianismo. Eu vou chegar nesse conceito aí mais para frente, esse conceito teológico. Entre a luz e as trevas seria basicamente a separação, né? No sentido de as estrelas serem unidas em si só e o que está em volta dela seria as trevas, né? Seria o escuro. O universo, ele é todo escuro. E se você já viu, sei lá, um filme como Star Wars ou alguma coisa do gênero, você vê que tem esses pontinhos de luz que são as estrelas, mas o resto é tudo escuro. Então, quando ele fala que ele separou, é justamente que ele deu forma, né? Tipo, deu forma redonda, né? A gente sabe que é redondo, mais ou menos redondo aí, para cada uma delas, e separou. Então, essa concentração de luz num lugar só e as trevas aí, que seria a escuridão ao redor. Então, a luz é o que traz a potencialidade para a gente enxergar e etc. O outro ponto interessante é que tudo que Deus criou é bom. Tudo que ele sempre fala que é bom. Por quê? Porque Deus é bom, ok? A gente tem versículos na Bíblia que corroboram, né, a ideia de que Deus é bom. E a criação de Deus é boa. E daí você pode me perguntar, e o mal? Então, como surgiu o mal? Calma que mais pra frente a gente explica aí o que é o mal, né? Como surgiu o mal e todo esse conceito. Tá mais pra frente, mais pra Gênesis 3 aí que a gente vai chegar nessa ideia. Tá bom? Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. A gente já tá no versículo 5, tá? Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Dia e noite. Aí é que entra o questionamento de dia-épocas. Então, Deus, no primeiro dia, ele criou o dia, né?
que seria, então, como que o primeiro dia tinha 24 horas, sendo que ainda não existia? A gente sabe hoje em dia que o conceito de dia tem a ver com a nossa posição na galáxia, né, que é um movimento de rotação da Terra e translação, né? Rotação é a Terra girando em torno do seu próprio eixo, né, que é a divisão de dias, e translação, que é a Terra girando em torno do Sol. Então, que daria um ano aí, né? Mas a rotação é que faz a gente entender o que é dia e o que é noite, ok? Então, é essa a ideia, tá? Então, por isso que a gente questiona, nossa, mas nem existia ainda isso, né? Como que é 24 horas, né? Nem existia o conceito, né, de rotação, nada do gênero ainda. Como que seria 24 horas esse primeiro dia, né? Enfim. E daí ele falou que o dia, né, seria a luz, né? Então, o que governa o dia é no nosso planeta, né? É o Sol, a estrela da nossa galáxia é o Sol, que é o dia. E a noite chamou de trevas. A noite é basicamente quando a gente não consegue ver o Sol, né? Então, seria olhar para todo o universo, né? Chamou de trevas, ok? E houve tarde e manhã do primeiro dia. Então, esse é o primeiro dia, tá? A gente tem aí a criação, né, dos céus e da terra, e Deus explicando como que ocorreu. Ela ocorreu em etapas. Ele criou a luz, separou elas e dividiu entre dia e noite. Então, essa é a criação aí do primeiro dia. Segundo dia, e já tá bem grande o vídeo, né? Segundo dia, a partir do versículo 6. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então, vamos lá, né? E já vou ler o 7 também. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas em cima do firmamento, e assim aconteceu, ok? Então, o que acontece no segundo dia? A divisão das águas. Que hoje em dia, daí um pouquinho de conceito de química, tá? Os elementos químicos, eles têm estados diferentes. Eu vou pegar o exemplo da água, que tem o estado líquido, líquido, sólido e gasoso, ok? São três aí, três estados da matéria, mas continua sendo água, ok? Então, provavelmente quando ele fala água, ele realmente está se referindo à molécula de H2O, tá? Por mais que seja um conceito posterior, né, o conceito da química, que vem mais ou menos para cá nessa época, e a Bíblia foi escrita aqui, mas ele já está antevendo que a água, ela não só ela não deixa de ser água se ela está em vapor, tá? Então, o que seria a divisão das águas? É ficar fácil de entender quando a gente lê o versículo 8. E Deus chamou o firmamento, né, que estava em cima de céus, e o de baixo ele chamou de mares, ok? E assim aconteceu. Então, aqui, no segundo dia, Deus divide o estado da matéria, que é o líquido, e o sólido, e ele chama de céu. O céu teria... Claro que hoje a gente sabe que o céu não tem só água, né? Mas esse céu seriam as famosas nuvens. Ok? Então, vamos lá. Né? Hoje em dia, a gente sabe que no céu tem água, né? É só ver as nuvens, né? Que são condensadas aí
tem bastante água, elas precipitam em forma de chuva, né? De forma líquida. Então, tem um processo aí, o processo biológico aí de evaporação da água, daí a água está em estado líquido, evapora, vai para o céu, condensa, precipita e cai em água. Beleza? Essa é a ideia. Então, quando ele está falando dos céus, ele está falando bem especificamente aqui das águas, né? É diferente quando ele fala céus e terra aqui, que seria, por exemplo, o universo, tá? É normal que numa língua, qualquer língua, uma palavra tenha mais de um significado, tá? É uma coisa bem comum. Então, por exemplo, o significado de palavra vela no português, ela pode ser vela de barco ou ela pode ser vela de cera, mas continua sendo vela, tá? E é por isso que os céus aqui seria justamente o firmamento, né? Ele chama de firmamento, né? Seria justamente a água líquida, né? Ou gasosa, que precipita em forma de chuva, e no ar, né? A gente sabe que tem o oxigênio, mas possivelmente se considera que na atmosfera primitiva ainda não existia O2, tá? Então, seria o vapor da água. Inclusive, a gente vê isso em algumas teorias de criação, né? Tipo, origem da vida. E tem nitrogênio, tem ozônio, tem outras coisas, mas a gente não sabe quando foi formada, mas a gente sabe que no céu tem água sim, tá? Inclusive, que é muito importante. Então, esse firmamento que eu estava comentando aqui, provavelmente ele está delimitando o nosso céu, da nossa terra. Então, levando em consideração aí alguns conceitos já mais geográficos, né? Então, troposfera, estratosfera, mesosfera e não sei, outras esferas aí da geografia física, seria a nossa atmosfera terrestre, beleza? Esse seria o firmamento, que seria basicamente possível por causa da gravidade, tá? Então, a gravidade provavelmente começou aqui. Então, ele já está falando, a nossa Terra já está meio que se formando e já está criando uma redoma ao seu redor de atmosfera, esse tal de firmamento, e já tem nuvens sobre essa atmosfera. E isso é muito, muito importante para a gente começar a entender que a posição do narrador é da Terra. Então, pensa, é alguém que está dentro da Terra olhando Deus criar as coisas, tá? A gente está agora no terceiro dia. 8. E Deus chamou o firmamento céus e houve tarde de manhã do segundo dia. Ponto final. Agora, versículo 9. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Tá? E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento de águas chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. Ok? Então, no terceiro dia, Deus fez aparecer a terra. Então, assim, é claro que a terra, no núcleo, ela já existia, mas ela estava totalmente inundada pela água, né? Então, tanto é que ele fala, né? Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, né? Então, tem os mares, ok? Aliás, esse conceito da terra seca é bem interessante, tá? Então, pensa, a terra está toda envolvida por água, né? Claro que no núcleo ela é sólida, né? Mas ela está toda envolvida por água e deixou que Deus falou, né? Ordenou pela sua palavra que aparecesse a terra seca, que a gente pudesse enxergar aí a terra seca. Pensa que é alguém que está dentro da terra vendo a terra seca aparecendo, entendeu? E daí, quando apareceu a terra seca, ele nomeou, né? Nomeou mares. Isso é muito interessante porque também na cultura egípcia, os mares, a água,
também era um tipo de Deus criador que criava várias coisas, tinha deuses que saíam da água e blá blá blá. E aqui não, ele está explicando que são só criados por Deus, só isso. Novamente aí Moisés explicando sobre a mesma coisa. Então ele nomeou porção de terra seca e mares. Uma coisa interessante que é um conceito geográfico que a gente pode ter sobre a terra é a ideia de Pangeia. Vamos lá, o que é Pangeia? Tá? É um conceito geográfico aí, é uma teoria, na verdade, de que no princípio da formação da Terra, a Terra não era separada assim, sabe? Tipo, aqui é a África, aqui é a América, aqui é a América do Sul, né? Aqui é a América do Norte, aqui é a Europa, aqui é a Oceania. Não, era tudo junto, tudo juntinho, uma porção de terra só, entendeu? Então, tipo, a Pangeia seria basicamente não era uma bola, né? Uma coisa meio assimétrica, assim, meio bagunçada, mas então tudo era juntinho, né? Então a África juntava aqui com um pedacinho da terra, ó, tá vendo aqui como é parecido um encaixe? Tá vendo essa forma aqui do Brasil aqui? Se juntando nessa partezinha aqui da África, então era como se tudo tivesse junto. É uma ideia interessante para a gente pensar, que é a ideia da Pangeia, né? Apareceu a porção de terra, não necessariamente a terra era toda divididinha, assim, ela provavelmente veio se dividir por causa do pecado, através das placas tectônicas se batendo e daí foram separando, tá? Mas a ideia aqui no princípio era só uma terra seca, né? Possivelmente, tá? Claro, eu tô trazendo aí conhecimentos científicos, né? Pode não ser necessariamente assim. É uma forma de interpretar, a gente sabe que tem várias, ok? Eu tô usando uma delas, tá bom? Beleza, versículo 11 agora. E Deus disse que a terra produza relva e erva que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra, e assim aconteceu. No versículo 11 aparece também a vegetação. Ok? Vai aparecer a terra seca e a vegetação. Aí é que entra um belo de um conflito, ok? Tem explicações. Então, qual é o problema? É que ele já fala da vegetação, e hoje em dia a gente considera que as plantas também são vida, ok? Então vamos ir para um pouquinho de mais conceito histórico, /químico, /biológico. Vamos lá. Então, vou passar só um conceito para vocês, e esse conceito ele é essencial, tá? Para estudar, é um livro tão antigo quanto a Bíblia, que se chama Anacronismo. O que é anacronismo? Novamente eu vou fazer mais uma linhazinha do tempo. Essa é menor, porque essa é só pra gente entender, né? Então, 0, nascimento de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, né? DC e AC, né? Então, aqui seria o Gênesis. Não é datado, tá? É só uma ideia. E aqui, na Idade Moderna, é que surgiu os conceitos, né, que eu tô trazendo para você. E isso é uma grande questão, tá? Primeiro, vou trazer também mais um conceito biológico, mas antes, o que é anacronismo? Anacronismo, ele sempre acontece, tá? É uma coisa natural. Então, por exemplo, uma palavra, vou dar até um spoiler, por exemplo, a palavra espécie.
tem um significado nessa época, mas essa palavra ela pode mudar de significado em outra época da história. Então, vamos lá. O que seria... daí a gente tem que falar que em mais ou menos 1735, falar de um carinha chamado Linneu, tá? Linné, o nome dele. Linneu foi o primeiro cara que basicamente fez a classificação moderna que a gente entende de vida hoje em dia, tá? Então, antigamente, o que tinha de classificação? Seria mais ou menos o que Aristóteles achava. Então, os vegetais, né, tipo as plantas, e os animais aéreos, que seriam as aves, animais terrestres, que seríamos nós, animais marinhos, que seriam os peixes. Era essa a classificação mais simples, tinha até uma certa hierarquia, mas era um jeito de classificar, beleza? Mas daí veio Linneu, por exemplo, e classificou de um jeito totalmente diferente, entre reinos, filo, classe, ordem, família, gênero e, por fim, espécie. Espécie seria a última forma de classificação. Então, por exemplo, reino. Existem vários reinos, né? Quer dizer, não são tantos assim, né? Tem o reino Monera, né? Das bactérias, né? O reino Fungi, né? O reino seria dos fungos, não só dos fungos, né? Mas, enfim, teriam, acho que, protozoários também, se eu não me engano. Reino das plantas e o reino animal, beleza? Então, eu vou pegar de exemplo o ser humano, tá bom? Então, nós seres humanos, somos do reino animal. Beleza? Filo. Aí tem vários filos, né, para o reino animal, e eu não vou lembrar de qual é cada um dos filos, mas um filo dos seres humanos seria o chordata. Chordata, beleza? Classe também, nossa, tem várias classes, mas a nossa seria a classe das mamália, né? O que é mamália? Mamália é uma classe de seres vivos que mamam, tá? Que mamam no peito. E assim ele baseou toda uma classe de seres vivos entre os que mamam e os que não mamam, tá? A gente mama, então a gente é mamífero. Daí, segundo ele, a ordem é primata, a família é dos hominídeos. Nossa, eu fiz muito pulado, né? Vou deixar abreviados. O gênero é Homo e a espécie é Sapiens. Mais ou menos, né? Ficou meio apertadinho, mas essa é a classificação. Então, eu vou dar um exemplo antes de ir para a palavra espécie, tá? Porque essa é um pouco mais complicada. Então, na Bíblia, por exemplo, aparece chamando uma baleia de peixe, né? Tipo, então, em Jonas aparece um peixe grande e em Mateus aparece como uma baleia, né? O nome baleia é alguma espécie de baleia aí. Qual é o problema? Daí tem gente que usa esse texto e fala, olha, tá vendo como a Bíblia tá errada? Chamou uma baleia de peixe, mas ela é um mamífero, ela não é um peixe. A classe dela não é mamália, não é peixe, né? Tipo, alguma coisa assim. Então, é aí que você tem que entender. A classificação de Linneu, ela só surgiu em 1735. Então, e a Bíblia foi escrita aqui, ó, na Idade Antiga, 1735 ainda é a Idade Moderna. A Bíblia foi escrita na Idade Antiga, ok? Então, essa classificação não existia. Então, é óbvio que quando ele escreveu, ele não estava baseado nessa classificação que não existia. Ele estava baseado na classificação de Aristóteles. Tá no mar, é peixe.
beleza? Era a classificação que existia na época, né? Todo mundo pensava assim. E isso é anacronismo, é quando você traz um conceito novo, beleza? Um conceito posterior e aplica ao anterior, entendeu? E a gente não pode cometer esse erro na Bíblia. A gente tem que entender que, vamos lá, qual é o conceito de espécie para Linneu, né? Tipo, e hoje em dia no geral, então são unidades isoladas com capacidade de reprodução e transformação entre si mesmos. Essa é a definição de espécies, beleza? A palavra espécies aqui tá mais para um tipo, beleza? Também pode ser meio próximo com a ideia de espécies de Linneu, né? Só que toda essa classificação não existia, ok? Então, ele, inclusive nos próximos versículos, a gente vai ver que ele vai chamar de animais selvagens, animais domésticos, né? Ele está falando das cabras, do camelo, do cavalo, né? Dos animais que convivem com o homem, né? Mas essa não é uma classificação usual hoje em dia. E isso não é um problema, tá? Classificação é só um jeito de você organizar, né? Ordenar as coisas para se estudar melhor na ciência, ok? Então, os nomes antigos, né, tipo animais domésticos, hoje não se chama mais animais domésticos, mas não é um problema. Isso não significa que a Bíblia está errada, que a Bíblia não tem valor ou nada do gênero. Só significa que a gente está lendo um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, como se ele tivesse sido escrito semana passada, entendeu? Por isso que eu criei o canal. Justamente para não ter esses problemas, né, de interpretação anacrônicas, né, de você trazer uma palavra, por exemplo, uma definição do dicionário atual para essa palavra, sendo que possivelmente nessa época essa palavra tinha outro significado, tá bom? Então, ok, mas eu nem vou aprofundar ainda tanto o conceito de espécie, mas existe essa questionamento sobre o que seria essa palavra, né, segundo as suas espécies. Será que é exatamente o que Linneu está querendo dizer como espécie? Enfim, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas esse é um conceito, né, de anacronismo, né, de que eu não posso ler o livro da Bíblia como se ele tivesse sido escrito semana passada. Eu sempre tenho que lembrar do contexto histórico, do contexto geográfico, do contexto linguístico, né, tipo, todo o contexto, a mentalidade da Idade Antiga não é a mesma da Idade Contemporânea, tá? É totalmente diferente. A gente até pode, né, ler tentando trazer aí para termos que a gente entenderia hoje em dia. Então, essa palavra pode representar gravidade, mas nem existia a palavra gravidade naquela época, entendeu? O esforço de interpretar Gênesis, trazendo aí conteúdos, né, conceitos atuais, não pode sair da ideia original do texto, ok? É por isso que tem tantas teorias. Elas vão nascendo conforme o ser humano vai relendo o mesmo texto e percebendo que, nossa, conceitos que não existiam antes existem hoje em dia e eles podem servir para explicar, tipo Pangeia, né? Tipo, poxa, ninguém sabia disso antes, né? Que as terras não eram separadas, que eram juntas, né? Até essa ideia, esse conceito de Pangeia podia nunca aparecer, entendeu? E é por isso que quanto mais a gente lê a Bíblia, ela continua sendo nova, né? Fantástica. Mesmo tendo sido escrita há 2000 anos atrás, ainda tem coisas para serem descobertas, né? É impressionante. O livro de Gênesis, ele se renovou, envelheceu de uma maneira esplendorosa, né? Queridos, o vídeo ficou novamente um pouco longo, então eu vou dividir em duas partes, ok? Os primeiros 3 dias, né, terminados, e depois os últimos 3 dias, ok? Da criação de Gênesis 1. E o 7º dia, a partir do capítulo 2, e descansou e etc, tá?
É isso, muito obrigado para você que ficou até aqui. Deixa um like se você gostou, deixa comentários, se você tiver dúvidas, pode de maneira respeitosa, né? Coloque a sua opinião, né, sobre qual é a teoria que você concorda, sua visão. Não tem problema nenhum discordar, tá? Isso é normal, não existe um consenso teológico sobre o Gênesis 1 e o 2, né, que são a criação, né, mas né, de maneira respeitosa você pode acrescentar pontos, discordar de um ponto de maneira muito respeitosa, né? Ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, muito obrigado por tudo. Amém. Tchau.